E o Flamengo fez uma jogada de mestre para contratar o atacante Luiz Henrique. Vou falar sobre isso, torcedor. Vou falar também do volante Danilo do Botafogo, que o futuro do jogador está definido. Vou falar também de Eric Pulgar, que história é essa? Que ele está indo embora do Flamengo. Vou falar de uma excelente notícia para um reforço para o jogo contra o São Paulo. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo, seu like e a inscrição. Seu like só mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, não custa nada. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para mim dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça de ativar o sininho de notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Feito tudo isso, tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui. Já falando da situação aqui, envolvendo a situação aqui do Eric Pulgar, antes de falar sobre a situação do Danilo. Gente, a situação é a seguinte, a informação que saiu é que tem alguns clubes que estão interessados na contratação do Eric Pulgar, gente. Por quê? O jogador, depois do ano passado, da última renovação do jogador, o Flamengo diminuiu muito a multa do Pulgar. E a informação é que tem clubes da Arábia Saudita e até clubes da Europa estão interessados na contratação do volante Danilo, da contratação do Eric Pulgar. E aí, gente, uma coisa é certa, com a multa do Pulgar muito baixa, eles podem comprar o jogador sem precisar negociar. Como assim, Arthur? Como assim? É igual o Zenit fez com o Flamengo quando comprou o Gerson. O Gerson tinha uma multa de 25 milhões, eles foram lá, pagaram a multa e levaram. Não precisa nem abrir negociação. Se um clube, vamos supor, um clube da Arábia Saudita chegar lá no Flamengo e pagar a multa, e cair na conta do Flamengo, o Flamengo não pode fazer mais nada. E aí, gente, com isso, com o Flamengo sabendo disso, e o empresário dele falando que tem recebendo sondagem de clubes de fora, clubes do exterior, o Flamengo já está no mercado procurando um jogador sabendo disso. Porque, gente, como a multa dele é 4 mil dólares, 4 mil dólares, então é uma multa muito baixa, dá em torno ali na casa ali de 20, 22 mil reais, então é uma multa muito baixa para um jogador da qualidade que o Pulgar tem. O Pulgar, mesmo com 32 anos, é um jogador que tem uma excelente qualidade. Eu sei que é um jogador que bate muito, eu sei, todo mundo sabe disso, mas é um jogador que tem muita qualidade, gente. Tem muita qualidade, é um jogador que é calmo, um jogador que tem muita qualidade. Então, o Flamengo tem uma multa muito baixa com o tamanho desse jogador, aí é muita sacanagem. Enfim, o Flamengo sabendo disso, o Flamengo está no mercado procurando um volante caso o Eric Pulgar saia. Se o jogador não sair, e aí o Flamengo pode ficar aí com o Pulgar. Eu tô torcendo para ele não sair do Flamengo, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre a situação, envolvendo a situação do volante Danilo do Botafogo. Gente, ontem tinha trago informação que o Palmeiras tinha feito, né, uma proposta de 28 milhões de euros e acabou que o Botafogo recusou. E o Botafogo também não tinha chegado a um acordo com o Palmeiras pela contratação do Danilo. E aí, a gente sabia que se ontem ele entrasse em campo, ele ia fazer a sua terceira partida pelo Campeonato Brasileiro e não podia ser contratado por nenhum time, porque com 13 partidas você já não pode disputar, ser contratado por outro time no Campeonato Brasileiro. Então, como ele disputou 13 partidas ontem, ele não pode ser mais contratado nem Flamengo, nem Palmeiras, nem por outro clube do futebol brasileiro até o ano que vem. Então, como ele completou 13 jogos e o Botafogo não estava precisando dele, porque, gente, o jogo do Botafogo não foi bonitão, tá? E aí o jogo tava empatado, o Danilo entrou, não resolveu nada, mas pelo menos entrou para cumprir a parte que o Flamengo tava querendo, que era entrar em campo, completar 13 partidas. Se não vai pro Flamengo, também não vai pro Palmeiras, não vai para lugar nenhum. Sobre a situação do volante, enfim, o volante, o futuro dele tá definido. Ele vai ficar no Botafogo. Enfim, a torcida do Botafogo até cantou ali xingando o Palmeiras e tal, falando que o jogador não ia pro porco. Enfim, a torcida do Botafogo também
postaram até um videozinho lá na rede social também que viralizou bastante após o Danilo ter entrado em campo. Enfim, foi uma bagaceira danada, enfim. Mas o fato é que o jogador entrou em campo e não pode mais ser contratado por nenhum time do futebol brasileiro este ano. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, antes de falar sobre a jogada de Messi do Flamengo para contratar Luiz Henrique, vou falar sobre a excelente notícia. Gente, a situação é o seguinte: ontem no treino, o Léo Ortiz apareceu treinando em campo com os demais companheiros e está liberado para poder ser reforço do Flamengo para a partida contra o São Paulo. O jogador que durante a Copa do Mundo fez poucos treinos no Ninho do Urubu, e aí quando a Copa do Mundo acabou, e aí o jogador teve fazer um recuperamento um pouco às pressas, mas graças a Deus ele conseguiu se recuperar, tá? Ele ficou fora dos 4 amistosos que o Flamengo disputou, que foi contra o Benfica, contra o River Plate, contra o Lausanne e contra o Olímpia. Ele ficou fora dos 4 amistosos, nem entrou em campo, nem ficou nem no banco, não foi nem relacionado. E aí o jogador apareceu ontem nas imagens do treino do Flamengo. O jogador apareceu treinando em campo com os demais companheiros, e é uma excelente notícia do Flamengo. E aí depois sai a informação que o jogador está liberado pelo departamento médico para poder ser um reforço, um grande reforço para o Flamengo, né, no jogo contra o São Paulo. Arthur, tu acha que ele vai ser titular? Eu não acho que ele vai ser titular, tá? Eu acredito que ele deve entrar no segundo tempo para ele pegar ritmo. Então, eu acredito que a dupla de zaga de domingo deve ser ou Léo Ortiz e Vitão, ou Danilo e Léo Pereira. Deve ser uma das duas. Eu acredito que ele não deve começar com o Léo Ortiz, mas se o Léo Ortiz falar que tá bem, o que eu posso fazer, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. O fato é que foi uma excelente notícia para o departamento médico, para o técnico Leonardo Jardim e principalmente para nós torcedores que gostamos e amamos o nosso Flamengo. Graças a Deus ele voltou, tá aguentando mais, cara, tinha tempo que o bicho não jogava. Meu Deus amado. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre jogada de Messi. Gente, a situação é o seguinte: o Flamengo definiu uma jogada de Messi para contratar o Luiz Henrique. Eu vou explicar essa jogada de Messi para vocês. A situação é a seguinte: o Flamengo, com o Danilo completando 3 partidas, o Flamengo percebeu o seguinte: se o Flamengo quiser mesmo contratar o Luiz Henrique, não adianta o Flamengo ficar indo atrás. Eu quero o Luiz Henrique, quero o Luiz Henrique, quero o Luiz Henrique. Não adianta ficar atrás. Por quê? Arthur, mas é assim contrato? Sim, eu sei. Mas é o seguinte: se o Flamengo ficar atrás, e os entes estão sabendo que o Flamengo quer jogador, mas agora os entes ficar sabendo que o Flamengo está querendo contratar ele com todas as coisas que os entes vai fazer, ele vai elevar o preço. O preço do jogador é, sei lá, acho que é de 35 milhões, 40 milhões. Ele vai querer botar o preço lá em cima pro Flamengo. O Flamengo não vai conseguir contratar. O Flamengo sabe disso, porque todas as vezes que o Flamengo tentou contratar jogador, Claudinho, aquele atacante Arthur que hoje está no São Paulo, mas era 200, o Flamengo tentou trazer. O Douglas Santos, o Flamengo já tentou trazer. E sempre era a mesma coisa. O Flamengo chegava lá e subia o preço e o Flamengo não conseguia contratar. Agora, o Flamengo quer fazer o seguinte: a informação que saiu alguns dias atrás é que o Luiz Henrique foi oferecido ao Flamengo, porque o empresário do jogador quer que o jogador saia do clube, e ele está oferecendo ele para outros clubes. Então, e ele ofereceu principalmente para o Flamengo. Então, com o Flamengo sabendo que o empresário dele está oferecendo e quer tirar ele do clube para qualquer custo, o valor que está aqui pode ficar aqui, ó, e pode facilitar para o Flamengo. Então, a ideia do Flamengo é o seguinte: aguardar, porque a prioridade do Flamengo é o seguinte: a prioridade de jogar com todas as forças é a contratação do Almada. Pronto, fechou a contratação, o jogador já tá vindo pro Rio de Janeiro, vamos atrás de um ponta direita. Então, essa é a ideia do Flamengo. Porque não adianta o Flamengo estar negociando com o Almada e querendo um. O Flamengo tem que fazer, tem que definir o plano. Então, o Flamengo falou: a gente vai definir o plano, a gente vai jogar com todas as nossas forças para trazer o Almada. Pronto, o jogador tá vindo pro Rio de Janeiro, agora a gente vai, já acertou, já, tudo certo. Agora vamos procurar outro jogador, que é o quê? Um ponta direita que o técnico Leonardo Jardim tá pedindo. Enfim, não é a ideia do Flamengo é fazer isso, sabendo que o empresário dele quer tirar ele do clube a qualquer custo. O Flamengo vai aguardar. Então o Flamengo vai aguardar, porque o Flamengo quer fechar a primeira do Almada. Depois que o Flamengo fizer isso, e se o empresário dele continuar oferecendo para clubes, o Flamengo pode ter um valor daqui para aqui. Pode pagar muito mais barato e o valor que o Flamengo quer. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Luiz Henrique aí. Deixe nos comentários: você contrataria o Luiz Henrique com todas as suas forças? Deixe nos comentários o seu comentário. Ele é muito importante para todos nós. Bom, galera,
transformações do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça. Jesus te ama, falou!